fez uma promessa junto com meu pai para colocar o nome que ela tinha visto no sonho, porque o velhinho, no sonho, ele estava na beira de um rio e ele assinava o nome Arcélio na areia, mostrando para ela que só ia me devolver para ela se eu fosse batizado com esse nome. E aí surgiu o convite também de vir para São Paulo para tentar lançar a carreira aqui, que eles poderiam ter contatos de boate e me colocar para cantar lá, aqui por São Paulo e tudo. Ela falou, mas você não tem show, nada, você não vai fazer isso, você vai fazer programas. Sofri um corte na cabeça, porque eles me bateram com o cabo do revólver, eles estavam armados, né? E isso me fez sangrar muito. Meu cabelo de loira ficou vermelho, ficou ruivo de tanto sangue que saiu de mim. Eu resolvi fugir. Olá, eu sou o Fábio Turci e este é o podcast Existo. Toda quarta-feira o Existo traz a história de uma pessoa comum, alguém que a gente vê, mas não enxerga. Vê com os nossos olhos muitas vezes condicionados por estereótipos, preconceitos e não enxerga quem aquela pessoa realmente é. Hoje a gente vai saber quem é a Samara, de 38 anos. E ela saiu pra balada, conheceu a rapaziada e descobriu que pra ser amada tinha que ser valorizada. Ela falou pro mundo, eu sou mais eu e tenho coração, e se encheu de muita emoção. Oh, oh, oh. Monique, vamos lá conversar lá. A gente conversa lá dentro, tá? Ó, já estão quase todas dobradas aqui. Quando eu fui colocar cabide, né? Dentro, é cabide, essas são cabide. Então vamos fazer uma votação. O que é que vocês querem assistir? Esse daí mesmo. Mas você pediu outra coisa? Agora é filme. Gente, esse é o Fábio Turci, ele está gravando pro Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. podcast dele, Existo. Boa tarde. Né? Boa tarde. E aí vai começar a contar um pouquinho do meu trabalho aqui na Casa Neon. A Casa Neon Cunha fica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. É um local de acolhimento para pessoas LGBTI+, em situação de vulnerabilidade, que precisem de comida, roupa, conversa. Se elas têm algum problema, estão passando por algum tipo de constrangimento, chega para mim, fala como está se sentindo. Eu vou atrás das psicólogas para poder tentar marcar alguma sessãozinha com elas para tentar resolver isso. Esse é o quarto onde a gente guarda os insumos, que sou eu que cuido aqui, né? Então tudo que vem de doação vem para cá, para esse quarto, onde a gente tem sacos de dormir, algumas camas que ainda vão ser utilizadas, porque essa casa ela não abriga as pessoas durante a noite ainda, porque não foi aberto para isso. Em torno de 30 pessoas passam diariamente pela Casa Neon para pegar mantimentos e produtos de higiene, sacos de dormir, mantas, cobertas e roupas. Então a gente está trabalhando nesse aspecto, né? Que era uma coisa que eram para ser órgãos públicos que fizessem e a gente está fazendo privado, por ONG e associações. E a Casa Neon Cunha sobrevive só com doações. Só com doações. Samara fala de igual para igual com os vulneráveis que procuram a casa. As dores que essas pessoas trazem, ela conhece. Bom, eu canto no coral da igreja, né, desde os 7 anos de idade. E aí eu me descobri mesmo. Eu acho que desde essa época, por conta de que lá no coral a gente era obrigada a colocar aquelas batinhas, né? Tipo uma fardinha da igreja para cantar. E era uma túnica, era um vestido, né? Por ser de igreja. E ali eu já me sentia o máximo, porque eu estava vestida com uma coisa que não fosse uma calça, um short, alguma coisa que me voltasse ao universo masculino. E ali eu já me sentia o máximo. Depois de algum tempo, eu fui chamada para fazer o Anjo Gabriel na Paixão de Cristo, também pela igreja, lá na cidade de Várzea Alegre. E aí, eu coloquei asas e coloquei realmente um vestido que era uma túnica, só que de cetim. Naquele papel de anjo, os cabelos compridos da criança reforçaram a imagem feminina que ela teve dela própria,
Até então, os cabelos longos eram apenas o resultado de uma promessa feita pela mãe. Ela passou muito mal no meu nascimento, porque eu passei do tempo de nascer. E aí ela sonhou com um velhinho me levando nos braços, falando para ela que ia ficar comigo. E nesse momento ela estava passando mal e eu também estava passando mal. E aí ela fez uma promessa junto com meu pai para colocar o nome que ela tinha visto no sonho, porque o velhinho no sonho ele estava na beira de um rio e ele assinava o nome Arcélio na areia, mostrando para ela que só ia me devolver para ela se eu fosse batizado com esse nome. Aí ela acabou colocando o nome de Arcélio como sobrenome e o nome do santo padroeiro de lá do Cariri, Padre Cícero, lá muito conhecido, como meu primeiro nome. Por conta da promessa, de 7 em 7 anos que eu tinha que cortar o cabelo. Eu colocava aquele vestidinho para fazer o anjo Gabriel na Paixão de Cristo, depois que Jesus, o ator lá, tinha sido tentado pelos 40 dias, e eu vinha entregar pão e vinho no deserto para ele, né? E ali eu já colocava aquela roupa e já me sentia mulher. Então ali eu já sabia, só que eu não contava para ninguém. Além de encenar a Paixão de Cristo e cantar no coral da igreja, aquela criança do interior do Ceará alcançou um outro palco. Surgiu um concurso lá na cidade para entrar numa banda de forró, né, e fazer back vocal. E aí eu me inscrevi e fui fazer escondido dos meus pais, né? Porque algumas pessoas da família sempre falavam, mas isso não vai dar futuro, entendeu? Você tem que estudar e se formar em uma profissão, porque isso daí é difícil chegar. E fui, e passei, acabei passando. E daí então comecei a ir para os ensaios escondida. E todos os palcos descortinaram a mesma coisa. E lá, vendo as dançarinas nos ensaios, vestindo roupas femininas, eu fiquei deslumbrada. E aí fiquei naquela ânsia também de colocar a mulher que já existia dentro de mim para fora. E aí algumas das dançarinas me davam presentes de roupas, né, femininas, e eu estava escondendo tudo dentro da minha gaveta, lá no quarto. Não deu mais para não contar para ninguém. E no dia que eu realmente consegui ter coragem de chegar para os meus pais e falar que eu não me sentia bem sendo chamado pelos pronomes masculinos, de que eu me sentia uma mulher, de que eu queria me vestir com roupas femininas. Houve uma confusão, eles não gostam que eu fale muito sobre esse assunto, né? Mas na época eles te bateram. Sim. E diante dessa reação, o que você fez? Eu resolvi fugir. Segundo a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, mulheres trans e travestis são expulsas de casa com 13 anos de idade em média. Samara tinha 14 quando fugiu depois de apanhar. Eu pedi abrigo na casa de uma amiga chamada Ana Paula, e ela tinha acabado de ter um bebezinho, e aí eu cuidava dessa criança, que é o Ítalo. Então eu passava o dia inteiro com o filho dela, e à noite ela estava em casa, então à noite eu ia para a escola. Como eu, nessa época, estava tendo um grande concurso que era o Miss na cidade, eu fui chamada para cantar no Miss, por conta deles saberem do meu trabalho lá, já como cantora. E aí era inovação. Uma jovem transexual vestida a caracteres, né, como uma cantora, mesmo fazendo dublagens. E aí eu fui para o Clube da Cidade fazer essa apresentação, né? E aí eu impactei toda a cidade, porque ninguém nunca tinha me visto caracterizada daquela forma e da forma com que eu tinha ficado. Muito feminina. Todo mundo ficou de queixo caído e até eu me vendo em frente ao espelho, né? Porque ali eu tinha me visto, eu tinha me encontrado comigo mesma. Mas ao mesmo tempo que se encontrou, ela se perdeu de todo o resto. Por ser uma cidade muito pequena, isso reverberou por todos os cantos, até pelos pequenos distritos e sítios, né?
onde já me conheciam por eu ter cantado na igreja, por eu ser do coral, por eu ter feito o Anjo Gabriel na igreja e ser uma pessoa bastante conhecida no local, todo mundo ficou assim, pasmo. Depois disso eu tive que sair da cidade, por conta de que onde eu passava eu era chacoteada, né? E aí apontada como o gayzinho, o viadinho. Eu fui para casa desse produtor do Miss na cidade, que morava no Crato. E aí, como eu tinha ficado com o contato dele, eu fui fazer essa viagem lá para poder ficar um tempo, decidir o que eu ia fazer da minha vida. Ele me deu apoio e já tinha me dado apoio na minha própria cidade, me dando essa oportunidade como artista. E passei mais ou menos uns 15 dias lá. E aí ele me fez a proposta de cantar numa boate. E aí surgiu o convite também de vir para São Paulo para tentar lançar a carreira aqui, que eles poderiam ter contatos de boate e me colocar para cantar lá aqui por São Paulo e tudo, porque aqui eu teria mais oportunidades, de que eu chegando aqui, a moça de onde eu ia ficar, que elas tinham vários contatos, ia conseguir um emprego para mim cantar em boates no centro de São Paulo. E na realidade eu cheguei no Tietê com 2 bolsinhas que tinham me dado com algumas roupas femininas, lá de doação também. E aí veio uma moça, né, uma travesti, se encontrar comigo, e aí me levou para a casa dela, que era em Diadema. E quando eu cheguei lá, com toda a emoção, com toda a euforia, ela super calada no caminho, mas quando eu cheguei lá com a euforia da viagem, com aquela imaginação de que realmente eu tinha conseguido o caminho certo para me tornar a artista que eu queria, eu falei: você tem algum show marcado para mim? Alguma coisa? A gente pode ir em alguma boate para poder conseguir um contato com alguém? Ela falou: mas você não tem show, nada, você não vai fazer isso, você vai fazer programas. Também, segundo a ANTRA, 90% das mulheres trans e das travestis no Brasil acabam na prostituição. Pela falta de oportunidades, pelo aliciamento. A história da Samara não é a exceção, é a regra. Quer dizer, essa mulher que te trouxe para São Paulo era uma cafetina. E você era menor de idade. Quantos anos? De 14 para 15 anos. Eu estava na transição dessa meia-idade. E ali desabou, mais uma vez, né? Assim como aconteceu lá na minha cidade, aqui em São Paulo, o primeiro impacto que eu tive foi o que você vai ter que vender o seu corpo, eu cobro R$50 na diária, você tem direito a um prato de comida. E aquilo dali suando no meu ouvido me deixou mal. Aí eu deitei na cama, ela falou: fica aí nessa cama, que era uma beliche, tinham outras 4 meninas dentro do quarto. E aí eu chorei muito. E as meninas foram chegando do trabalho, porque isso já era mais de 10, 11 horas da noite. E aí falou: você é a novata da casa, né? E aí, por que você tá chorando? Aí começaram a me explicar o que era programa, o que era que eu tinha que fazer sexo por dinheiro, que eu tinha que realmente conseguir aquele dinheiro. E não foi nada fácil, né? Eu fiquei 15, 20 dias para conseguir fazer o primeiro. E a conta só aumentando, e pessoas brigando comigo, me obrigando àquilo. Foi constrangedor. Você já estava acumulando uma dívida com a própria dona da casa. Isso. R$50 e já tinha a dívida da passagem, porque eu vim financiada. Eu vim para conseguir esse dinheiro da passagem. Então já era o dobro do que eu podia. Era muito preocupante. Rolava uma pressão, rolavam ameaças? Constante. De que tipo? Do tipo de que se você não chegar aqui com dinheiro,
você vai apanhar. Você se lembra como é que foi para você o primeiro programa que você fez, a primeira vez que você fez sexo por dinheiro? Sim. Eu me senti suja, nojenta. Mas como eu não tinha o que fazer, era minha obrigação para pagar contas e me manter. É um ambiente extremamente violento, né? Nessa época, eu via muitas meninas apanharem do meu lado, muitas garrafas de cervejas voarem e quase baterem em mim, ovo, tomate, todo tipo de coisa que você possa imaginar. Extintor, a gente já levou na esquina, por conta de que você está lá, você está vulnerável. E aí nem todas as pessoas veem uma pessoa que está na esquina com bons olhos. Enxergam como um produto e não como um ser humano. E eu vi policiais abordarem e baterem. Eu vi que isso aconteceu comigo também. Eu vi outras meninas serem mortas a tiros por clientes, porque alguma tinha furtado e outra estava próxima, acabou sendo atingida também e caíram do meu lado. Mas a Samara não foi apenas testemunha das agressões. Eu estava na rua, ia trabalhar, e aí parou um carro, me ofereceu o programa, me perguntou o preço, tudo. E aí me ofereceu até um valor mais alto. Eu devia ter desconfiado, mas como de vez em quando acontecia. E aí eu entrei para fazer, só que ao invés dele passar para o ponto que a gente tinha combinado, ele passou direto e seguiu na rua. E daí então eu digo, não, mas volta, é ali. E aí ele, não. Aí já começou a me bater dentro do carro. Quem começou a me espancar mesmo era quem estava na direção, que foi quem combinou comigo tudo. E aí depois ele parou num canto e os outros 3 desceram da parte de trás do carro, porque era um furgãozinho daqueles brancos. E aí eles estavam escondidos atrás. E não dava para ver, porque tinha uma divisória. E os 4 começaram a te bater? Os 4 começaram a me bater. Aí eu vomitei, cheguei a desmaiar. Nessa hora só me vinham 2 imagens na minha cabeça. A imagem da minha mãe, né? Porque eu pensei que fosse a óbito. E a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu lembro muito bem disso. E aí logo depois eu apaguei, acordei no hospital. Que foram o próprio pessoal do hotel, que foi quase próximo do hotel. E aí eles me socorreram, chamaram a ambulância, só que isso eu estava apagada, não tinha visto. Eu sofri um corte na cabeça, porque eles me bateram com o cabo do revólver, eles estavam armados, né? E isso me fez sangrar muito. Meu cabelo de loira ficou vermelho, ficou ruivo de tanto sangue que saiu de mim. E eles falavam alguma coisa enquanto batiam em você? Sim, coisas transfóbicas mesmo, né? Eles falavam, filha da puta, tem que morrer mesmo, isso aqui tem que virar homem. Vamos tirar a vida dela, não sei o que, sabe? Mas não com palavras femininas, sempre no masculino. E você ficou quanto tempo internada? Eu fiquei 2 dias em coma, fiquei 15 dias internada na Santa Casa. Depois você se recuperou bem? Depois eu me recuperei bem, mas uma das piores notícias depois desse estado de vulnerabilidade extrema mesmo, foi a notícia de que mesmo eu estando no hospital eu tinha que pagar. A cafetina? Isso, porque minhas coisas estavam lá, né? E ali eu achei um absurdo. Além das diárias da cafetina, as mudanças no corpo também consumiam grande parte do dinheiro que a Samara recebia. Passei a fazer mudanças no corpo, porque nessa área, se você não faz, você não ganha. Primeiro eu coloquei silicone, né? E aí era R$3.000 para colocar silicone. E cada litro era 1.000. Mas ela sempre colocava uma porcentagem, porque os dias que você ia ficar de repouso na casa, ela tinha que ganhar também. Então sempre tinha uma porcentagem a mais. Você colocou na casa mesmo? Na própria casa? Foi. Quer dizer, foi de forma clandestina. Improvisada? Isso. Você não teve nenhuma reação àquilo? Não, nessa época era normal todas as pessoas donas de casa e conhecerem uma bombadeira ou serem a própria bombadeira, né? E colocarem o silicone industrial ali.
que é aquele /1000 misturado com 350, que é o que gera muito problemas hoje. A minha sorte é que eu coloquei em pouca quantidade, né? E aí até hoje nunca deu problema, mas se leva uma pancada, muitas têm gangrena, né? Dá problema no silicone. O que você colocou foi o silicone industrial, então? No bumbum e nas coxas. Sim. E quando você colocou, era uma necessidade do seu trabalho, mas era também uma vontade sua de se ver mais feminina? Exatamente, de me tornar mais mulher. Aí depois de uns 3 meses, quando eu já tinha conseguido pagar essa dívida, veio o sonho da prótese, porque toda mulher tem seio, e aí veio a necessidade disso. E para que você se sentisse mais atraente para conseguir aqueles clientes na avenida. Então eu acabei fazendo a cirurgia, mas aí foi numa clínica. Quer dizer, durante um bom tempo você trabalhava para pagar a cafetina e para investir no seu corpo. Exato. Para que não faltasse a chance de ter o dinheiro para conseguir uma hora voltar à minha cidade e mostrar para as pessoas que eu tinha conseguido, que eu tinha dado a volta por cima. Você queria fazer isso? Era uma necessidade. Por quê? Porque eu não tinha que mostrar só para mim que eu era capaz, mas sim para outras pessoas. Hoje eu penso diferente. Hoje eu não tenho que mostrar para ninguém, só para mim mesma. E você fez isso? Fiz isso. Eu voltei lá. Minha mãe não me reconheceu. Eu apareci no trabalho dela. E ela não me reconheceu. No momento ela se ajoelhou, pediu perdão. Disse que me amava e que eu, sendo filha ou filho, eu era dela. Meu pai chegou a não querer falar comigo. A gente ficou 13 anos sem se falar, né? Agora há pouco tempo eu estou conseguindo, aos poucos, retomar. E aí eu perdoei minha mãe, perdoei meu pai. E hoje a gente vive bem. Quando a Samara voltou daquela viagem, foi tentada com um convite que seria para melhorar de vida. Eu acabei chegando de volta do Ceará e aí recebi a proposta de ir, né, para Itália para pagar 8.000 euros na passagem. Era uma exploração, porque é bem menos que isso. E depois de muito tempo eu vim saber disso. Mas eles me deram tantas chances de que iam dar certo, de que eu ia ganhar um bom dinheiro, de que eu ia conseguir ajudar a minha família, porque como eu já tinha resgatado esse vínculo com a minha família, então eu queria ajudá-los, né? Por serem de famílias bastante pobres lá do interior do Ceará, eu queria poder devolver a eles o mínimo que eles fizeram por mim, que foi cuidar de mim até os meus 14 anos e mostrar para eles que eu tinha conseguido alguma coisa e realmente provar para eles que eu estava bem. Mas eu não sabia de que lá seria da mesma forma, eu achei que fosse diferente, né? E na realidade lá é uma prisão sem grades, porque você tem que dormir e acordar maquiada, esperando o cliente pelo site, né? Ou se não, se você for para a rua, você tem que estar toda hora bem preparada. Você não tem direito a conversar com muitas pessoas e tem que estar fugindo de um canto para outro para conseguir se manter no país só com visto de turista. A rotina é sexo 24 horas, maquiada 24 horas, presa dentro de um cômodo, quando não dividindo com uma amiga, um celular para contato, para colocar anúncios em jornais, em sites e tentar atender o máximo de pessoas que você pudesse atender para que você ganhasse um dinheiro e conseguisse trazer para o Brasil, né? E aí, se você consegue a confiança de algum deles e eles não têm problema de se mostrar para a sociedade com uma mulher transexual do lado,
Eles até ainda inventam um café, alguma coisa e querem te levar fora, mas isso na realidade é um método de você conseguir aquele dinheiro e ir até uma casa de câmbio e conseguir transferir para o Brasil, porque se a cafetina souber que você está fazendo isso também, acontece de vetarem. E você conseguia essas saídas para mandar dinheiro para o Brasil? Exatamente. E colocar numa conta que estava aqui no Brasil para conseguir ajudar minha família. E eu passei pela Suíça, Alemanha, Espanha e França. Quando voltou a morar no Brasil, uns 7 anos depois, a Samara tentou sair da prostituição. Eu tinha uma casinha de aluguel que era próximo de um salão de cabeleireiro de um amigo meu. Foi uma das primeiras pessoas que eu reencontrei depois disso, que foi o Davidson. Ele era dono de um salão chamado Butterfly, que ficava na Rua da Pátria, em Mauá. E aí, ele era um gay, né? É um gay. E aí ele sempre gostou muito da minha pessoa. E aí até chegou a me empregar no salão dele, me ensinando a fazer escovas e outras coisas para que eu conseguisse me manter. Como era comissão no salão, nem todo mundo queria fazer escova comigo, porque eu era iniciante, né? E às vezes não ficava tão bom. Então o dinheiro do salão não bastava para você? Não. Samara, que não tinha nem o ensino médio, queria voltar para a escola, mas o dinheiro para isso ela não encontrava em outro lugar. Teve uma época que eu olhei para mim assim e falei, eu vou dar a volta por cima, então eu tenho que estudar e eu tenho que sair daqui. Aí voltei a me prostituir, consegui alugar um canto para mim, trabalhava durante o dia no salão e à noite na prostituição, ia tentando, juntando dinheirinho, comprando um móvel, fazendo alguma coisa e investindo nos meus estudos. Passei, né, lá no EJA, recebi o meu diploma, eu falei, agora é o momento certo de fazer uma faculdade, porque uma graduação eu vou conseguir mais alguma coisa, né? E você conseguiu dinheiro para fazer faculdade? Exatamente. Você foi estudar o quê? A resposta, mais uma vez, estava naquele papel de anjo. Eu fui estudar artes cênicas. Como foi a faculdade para você? Olha, foi empoderadora, foi, sabe, me impulsionou demais, e eu me senti no estado foguete, quando você liga e deixa que o céu é o limite. E você custeou a sua faculdade com o dinheiro da prostituição? 5 anos de faculdade. Eu só diminuí um pouco mais por conta de uma bolsa que eu ganhei. E as pessoas vendo que eu era muito esforçada, de vez em quando eu recebia alguma coisa que me ajudava. Então eu tive vários amigos que eu estava com dificuldade em pagar, muitas vezes não tinha ganhado o suficiente e falavam, falta quanto? É para isso? Então você está no caminho certo, então vou te ajudar. E aí me dava alguma coisa. O curso foi como um acerto de contas com a vida. Aquela jovem que veio para São Paulo acreditando que encontraria o palco e foi empurrada para a esquina, agora seria artista com diploma e tudo. Mas a artista que nasce anjo não quer ser uma estrela brilhando sozinha. Enquanto contava os dias para deixar a prostituição, a Samara começou a hospedar na casa dela travestis e mulheres trans vítimas de violência. Geralmente fraturadas, que levaram uma facada ou que levaram um tiro, né, que estão em estado de altamente vulnerável, sem condição de trabalhar na prostituição, na rua ou em qualquer outro emprego. Já teve casos, né, que foram as próprias cafetinas que fizeram. Agrediram? Né, agrediram e quebraram o braço de uma. E aí eu acolhi. Né, passei 15 dias indo até a Santa Casa de Santo André, visitando e dando o auxílio que eu precisava dar. E aí, quando ela recebeu alta, eu acolhi. Uma pessoa que está na rua e aí
tá devendo muito a cafetina, se desespera, acaba entrando para a marginalidade, fazendo um roubo. E aí chega um cara muito revoltado porque levou alguma coisa dele, atira na pessoa. Eu vou lá, se tiver como a pessoa tiver vida ainda, né? Eu espero aquele tempo no hospital, se tiver de fazer cirurgia, tudo, faço o acompanhamento e depois trago para casa para passar o repouso. Isso começou há 9 anos e não parou mais. A Casa da Samara até recebeu outro nome, Associação das Travestis e Transsexuais de Santo André e Mauá, a Atravessam. A Samara quase não chama mais a própria casa de casa. Eu trouxe ela para a Travessa, consegui convencer ela a ir fazer o tratamento. Hoje ela vai comigo lá para a outra ONG, né, a Casa Atravessa, para poder ficar lá comigo. Esse é um quarto, né, que tá com algumas camas desmontadas porque tá faltando colchão, mas a gente vai conseguir mais. As meninas não gostaram da beliche, então se jogaram pelo chão mesmo, mas tá aí. Disponibilizei um guarda-roupa e uma cômoda para elas colocarem as coisas dela. Aí aqui cabem até 3 meninas, é isso? É isso, tem 3 na casa. À medida que vai chegando, a gente vai montando mais beliches, né, e arrumando mais colchões, qualquer coisa eu trago de lá da outra ONG. A casa em Mauá, na Grande São Paulo, é muito simples, tem apenas 2 quartos. Por mais que seja pequena, mas se eu tiver um teto para poder oferecer a uma pessoa que está em estado de vulnerabilidade extrema, eu já estou fazendo o que realmente é preciso, o que a sociedade civil devia estar fazendo, né? No dia em que viemos gravar, conhecemos 2 das 3 pessoas que a Samara estava hospedando. A Clarice, que tinha saído da casa de uma cafetina, e a Rafaela, que vivia na rua e tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio. Eu conheci esse rapaz. Aí passou 1 semana, 2 semanas, ele me convidou para mim ficar com ele. Aí a gente ficamos morando juntos no viaduto por 1 mês e pouco. Só que ele estava me prendendo muito das coisas, entendeu? Não estava deixando eu sair, não estava deixando eu fazer nada. Aí eu peguei e falei para ele que eu não queria mais ele. Aí tinha um barraco do lado e um barraco da minha amiga. Eu fui pro barraco da minha amiga. Aí nisso ele começou a jogar minhas coisas tudo fora. A gente começa a brigar. Aí ele pegou e me empurrou do viaduto. Te empurrou do viaduto? Me empurrou lá de cima do viaduto. Aí eu fraturei o calcânio dos 2 ossos de cima. Só gritei minha amiga. Tava morrendo de dor, morrendo de dor, morrendo de dor. E eu não conseguia levantar. E esse pé aqui ainda doía também, do mesmo jeito, só que esse daqui bateu primeiro no chão, entendeu? Aí por isso que fraturou o calcânio. A Samara mantém a Atravessam com o que recebe da Casa Neon Cunha e dos trabalhos que faz como atriz e cantora. Ela está em 2 webséries, Chapa Pode Pá e Mulheres em Série. Procurar vencer na vida e sempre estar tentando. Faço show, faço apresentação, faço uma cena teatral, sabe? Participei do Mulheres em Série, fiz uma personagem, o dinheiro foi todo revertido para cá. Aí eu consigo alguma ajuda com cestas básicas, com alguns insumos, como o pessoal da Casa Neon também consegue, e consigo também trabalhar e trazer isso, né? E a gente paga o aluguel, paga uma luz, uma água. Geralmente não é todos os meses que dá, mas dá. Apertado a gente passa. Você se endivida, inclusive, para manter essa casa? Já, me endividei. Já. Você tem dívida hoje? Tem. Com que? Cartão? Tenho dívida com cartão. E aí tem a internet também, que de vez em quando a gente tem que dar uma paradinha porque não dá para pagar a conta, então tem que deixar para o próximo mês, ou então tem que tomar um dinheiro emprestado com alguém. Mas a gente passa apertado, mas passa. Uma hora dá. Colocou o salto, pranchou o cabelo. Olha, essa menina já saiu do desespero. Ele não deu valor, desistiu, não foi capaz. Porque ela é linda e sabe o que faz. Em qualquer tipo de relacionamento abusivo, ligue 180. Samara não consegue separar a carreira de atriz e cantora da ajuda para a sobrevivência de outras mulheres trans e travestis. Foi a força de criar a ONG foi que me deu
esse levante. Então, e através da ONG, eu me torno conhecida pelo trabalho que eu exerço pela sociedade. E fazendo isso, as pessoas vão conhecendo o meu trabalho e vão gostando do meu trabalho e me convidando para se apresentar exatamente para ajudar a ONG. Então, uma coisa está ligada à outra e está começando essa espiral. Fazer sucesso só se for no plural. Uma hora a gente sobe. Você empoderando outras pessoas, ajudando outras pessoas, você está se autoajudando, porque você está se fortalecendo. Ali já é uma outra mão que pega na sua mão e uma outra mão que pega na sua mão. E unidas somos mais fortes, juntas somos mais fortes. Aquele papel de anjo que fez a criança de 7 anos se ver como mulher, definiu a vida dela. É mulher e é anjo. Acho que ali já o universo já queria me mostrar de que anjos não têm sexo. Todos nós podemos ser anjos. E eu estou sendo um anjo agora ajudando essas pessoas. Então, eu acho que é sobre isso. O Existo volta na semana que vem com a história da Milagros. Ela saiu da Venezuela com os 2 netos em busca de uma vida melhor e está morando num barraco de madeira numa ocupação na zona sul de São Paulo. Para falar com a gente, mande uma mensagem no Instagram, @existo.podcast. Para apoiar o Existo, inscreva-se no YouTube ou siga no Spotify. Até quarta-feira que vem. O que te mantém de pé? A esperança de um mundo melhor, de conseguir ver essas meninas bem, sem passar por nenhum tipo de vulnerabilidade extrema, né, nesse caso. O que é muito difícil de acontecer quando você encontra uma pessoa num leito de hospital e você tem que arrancar a força de onde você não tem para dar a essa pessoa força também de se reerguer. Você vê muito isso? Muito. É o meu trabalho hoje, né? Não só aqui na Travessa, como na outra organização, na outra ONG, é tentar fazer isso. Provar para essas pessoas que dentro delas existe uma força que elas são capazes de vencer. Todos os estados de vulnerabilidade extrema que elas possam vir a ter. Você teve que achar essa força dentro de você, inclusive. Dentro de mim. Você achou? Achei. É por isso que eu tô de pé.